Início de semana. Dia de podcast Literacia Financeira com Cláudio Rama. Coloque os seus fones de ouvido, aumente o som, que agora é hora de aprender. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre literacia financeira. No episódio de hoje vamos falar sobre as noções básicas sobre a elaboração de orçamentos. O orçamento é uma situação muito importante na nossa vida, que nós devemos gerir diariamente e que muitas pessoas normalmente não têm esse orçamento feito para o mês ou para o ano e, portanto, têm alguma dificuldade na forma como gerem o seu dinheiro. Portanto, hoje vamos falar sobre isso. Afinal, saber gerir o seu dinheiro começa com um orçamento bem estruturado e é isso que muitas pessoas têm alguma dificuldade em fazer. Mas o que é um orçamento? Do que ele realmente consiste e o que não deve ser considerado na sua elaboração. Se procura uma ferramenta para ter controle total sobre as suas finanças, este episódio é para si, como eu dizia há pouco. Vamos ajudar as pessoas a ter uma consciência do que é um orçamento e também o que é que ele próprio consiste e o que é que não consiste. Portanto, prepare-se para descobrir como um orçamento pode transformar a sua relação com o dinheiro. Vamos começar por dar uma pequena definição de como é que é a elaboração de orçamentos. Um orçamento é, basicamente, um plano financeiro que detalha os seus rendimentos e despesas durante um determinado período. Geralmente um mês, ou pode ser feito para um ano, trimestral, semestral, mas o normal é um mês. Portanto, e consiste na identificação de todas as fontes de rendimento, sejam elas o salário, um rendimento extra que possa ter, pensões ou outros ganhos, tudo aquilo que é rendimento deve estar lá mencionado. E na listagem de todas as despesas, também devemos lá mencionar tudo aquilo que são nossas despesas, sejam elas fixas, como renda, serviços, empréstimos, e as variáveis também, como aquelas em que nós não temos ou não sabemos exatamente o valor exato que vamos gastar naquele mês, como a alimentação, o lazer, o vestuário, são coisas que nós não temos uma noção básica, porque pode custar mais 5, menos 5, portanto, mas deve lá estar mencionado aquilo que nós prevemos gastar em termos de despesas, sejam elas fixas ou variáveis. Portanto, elaborar um orçamento permite-lhe ter uma visão clara do seu fluxo de caixa, daquilo que entra e daquilo que sai. E ajuda a evitar muitas vezes as tais surpresas que muitas pessoas têm, que é chegar ao fim do mês e dizer que o dinheiro não chegou. Permite-lhe ajustar os seus hábitos de consumo para atingir os seus objetivos financeiros. Todos nós temos sempre objetivos financeiros, uns mais, outros menos, que é chegar ao fim do mês e o dinheiro chegar. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Portanto, o orçamento é uma ferramenta de planeamento e controle que o auxilia a poupar, a investir e principalmente a tomar decisões financeiras mais informadas. Ao longo destes podcasts, este tem sido o tema principal, ou o objetivo principal com o qual eu faço estes podcasts, é que as pessoas tomem decisões financeiras o mais informadas possíveis. Portanto, vamos agora falar em que é que consiste e o que não consiste a elaboração de orçamentos. Portanto, o que é que consiste? Como eu disse há pouco, na listagem de rendimentos e despesas. Portanto, a base de um bom orçamento é ter todos os números à vista. Nós devemos lá mencionar tudo. Não é dizer só para tomar um café diário, não devo lá colocar. Não, até o café que eu tomo diariamente deve lá estar. Deve estar todas as entradas e saídas de dinheiro. Depois deve estruturar o orçamento por categorias, portanto, classificar as despesas em categorias, necessidades, desejos, poupanças, permite-lhe assim identificar onde pode cortar mais os gastos. Quanto mais nós abrimos o nosso orçamento, portanto, especificarmos as rúbricas do nosso orçamento, mais facilmente nós vamos ter noção onde estamos a gastar o nosso dinheiro. Estabelecer metas financeiras. É importante nós termos um objetivo. Seja para poupar, seja para uma viagem, a casa própria ou a reforma,
Definir metas ajuda a motivá-lo e a dar um propósito à sua poupança. Na nossa vida nós temos vários propósitos, este é mais um. Nós, ao fazermos um orçamento, temos um propósito, que é, normalmente, poupar. Portanto, esse é o principal propósito. Se é o seu, faça-o. E um orçamento deve ser revisto periodicamente. Portanto, um orçamento não é estanque. Portanto, um orçamento é eficaz, não é algo fixo. Deve ser revisto e ajustado conforme as mudanças da sua vida. Nossa vida vai mudando e nós devemos ajustar também os nossos orçamentos, os nossos objetivos. E agora, o que é que não consiste? O que é que nós não devemos ser tão rígidos? Portanto, não se trata de uma lista, como eu disse, rígida e imutável. Um orçamento não é um castigo. Não se deve sentir preso a números que não se adaptam à realidade do seu dia. Portanto, não significa cortar todos os luxos. Um bom orçamento permite alguma margem para o lazer. Não se trata de eliminar todos os gastos, mas de encontrar um equilíbrio saudável. Eu aqui gostava de dizer que é importante para a nossa saúde mental também termos aqui de vez em quando alguns gastos, uma viagem ou um ir jantar fora. Agora, isto não pode ser regularmente todos os meses e por aí fora. Agora, faz bem ao nosso sistema, à nossa mente, termos estas distrações, estes luxos, se assim se pode dizer. Portanto, isso é importante lá estar também. Agora temos é que os controlar. Portanto, não é apenas uma ferramenta de registro. Se apenas anotar os gastos sem refletir sobre eles, perde-se a oportunidade de identificar padrões e de melhorar a sua gestão financeira. Portanto, é importante nós olharmos para os gastos que vamos lá colocando e pensar se realmente faz sentido eu ter aquele gasto semanalmente ou mensalmente, seja o que for. É importante isso. Não se baseie em estimativas imprecisas. Um orçamento eficaz precisa de dados reais e uma análise honesta das suas despesas, e não de suposições ou expectativas reais. Esta é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm, que é fazer aqui um orçamento muitas vezes que é estimativas realmente precisas, aquilo que é realmente real. Portanto, é importante isso acontecer. Depois, um outro ponto que é importante, dicas práticas para elaborar o seu orçamento. Vou dar aqui algumas dicas que são importantes quando nós estamos mensalmente a organizar o nosso orçamento. Devemos ter uma ferramenta com o qual nós gostamos de trabalhar. Isso é importante, porque ajuda-nos a fazer e a elaborar melhor esse orçamento. E pode ser desde uma folha de cálculo no Excel, até aplicações de gestão financeira, que hoje existem várias, portanto, a Mobiles ou a Organize, para ter os números sempre atualizados. Portanto, existem várias formas de nós podermos fazer isso. Deve fazer aquela com o qual que mais gosta, que mais se revê. Depois, deve registar todas as despesas. Isto é um fator muito importante que as pessoas muitas vezes se esquecem. Não deixe passar pequenas despesas. O café diário, o almoço fora, pois elas podem fazer uma grande diferença ao fim do mês. Já falei aqui no outro podcast também sobre o método 50-30-20. Portanto, nós devemos distribuir o nosso orçamento desta forma. Portanto, 50% dos seus rendimentos para as necessidades, 30% para aquilo que são os nossos desejos e 20% para aquilo que é a nossa poupança, para aquilo que é o nosso investimento, para aquilo que nós vamos querer guardar, para o nosso pé de meia, se assim se pode dizer. Revisite o nosso orçamento mensalmente. Mais uma vez, é importante visitar, analisar o orçamento mensalmente. Portanto, mensalmente é o orçamento que nós temos, mas semanalmente nós vamos ir visitá-lo de forma a perceber como é que estão as nossas despesas e ajustá-lo conforme as mudanças na sua renda e nas suas despesas. Portanto, a flexibilidade é essencial. E para que um bom orçamento, para que o orçamento seja realmente um bom orçamento, é importante nós definirmos metas, definirmos objetivos. Para tudo na vida existem objetivos. E aqui não deixa de ser diferente. Portanto, seja um objetivo para poupar, para pagar dívidas, para um fundo de emergência,
Portanto, ter um objetivo claro motiva-o a manter a disciplina. Isto é um fator determinante. O objetivo obriga as pessoas a manter a disciplina. Porque se eu tenho um objetivo, eu vou querer cumpri-lo. Se eu vou querer cumpri-lo, vou ter que definir bem quais são as regras para chegar lá. E aqui no orçamento não é diferente. Portanto, se eu coloco um orçamento, eu tenho objetivos. Tendo objetivos, eu tenho que criar quais são as regras para atingir esse objetivo. E esse é o fator fundamental neste podcast, é elaborar um conjunto de regras que me obrigue a cumprir com esse mesmo orçamento. Em resumo, elaboro um orçamento. A elaboração de um orçamento é uma ferramenta poderosa para tomar o controle das suas finanças e atingir os seus objetivos. Lembre-se, um orçamento eficaz consiste em registar e analisar os seus rendimentos e despesas, definir as categorias, como eu disse, quanto mais categorias tivermos, melhor, e ajustá-lo conforme a sua realidade do dia a dia. Por outro lado, ele não deve ser um instrumento rígido que limita o seu estilo de vida. Como eu disse também, nós devemos ter também os nossos objetivos de lazer, a de poupança. É importante para nos mantermos minimamente bem com a nossa mente. Portanto, é importante nós estarmos bem. E por isso, também temos de ter os nossos luxos, agora, controlados. Portanto, se gostou desse podcast, e está neste episódio, portanto, a ouvir estas noções básicas de como elaborar um orçamento, obrigado por nos acompanhar. Esperamos que as dicas partilhadas o ajudem a construir um futuro financeiro mais sólido e consciente. E se gostou, faça gosto, partilhe nas redes sociais e deixe aqui os seus comentários. Teremos todo o gosto em o ajudar. Obrigado e até ao próximo. Este foi o podcast de Literacia Financeira com Cláudio Rama. Todas as segundas para ajudá-lo a reeducar as suas finanças. Com o apoio da DS Aveiro Vera Cruz, este podcast encontra-se disponível em várias plataformas digitais.